ele cheira a gasolina, cheira a óleo, o pedal da embreagem é super pesado, o freio tu tem que quase ir com os 2 pés para parar, é com tambor, não tem nem disco, e o acelerador é com carburador, então se tu acelerar demais ele vai afogar, os pedais do freio, acelerador, eles vêm debaixo do chassi, eles não vêm de cima como todo carro, então tu tem que tirar o calcanhar do chão, levantar a perna inteira para poder pisar nos pedais. Quando eu estou dirigindo, a minha cabeça está funcionando e como eu sou músico, dirigir e música tem muito a ver pela questão do ritmo. O motor do carro, para mim, ele tem uma divisão rítmica. E eu sempre curti muito carro com motor de 6 cilindros. Que, curiosamente, para quem é músico vai entender o que eu estou falando, os 6 cilindros em funcionamento, ele tem um som de uma cestina, por exemplo. Poucas pessoas percebem isso, mas tipo, eu tive muitos Opalas, e o Opala tem tucho mecânico, e o tucho, quando eles ficam batendo certinho, percebe claramente que é uma cestina funcionando, então isso mexe comigo. Mas chegou um tempo que eu cansei e eu queria ter um carro 6 cilindros, mas também eu queria fazer trilha 4x4 e eu gostava de caminhonete. Aí eu me vi numa crise e eu encontrei um carro que eu tinha tudo isso. Eu achei uma Pajero V6 4x4 e eu tinha um carro para fazer trilha, eu tinha uma caminhonete e eu tinha um 6 cilindros. E passaram alguns anos, participei de vários rally de regularidade da Mitsubishi, eu e meu filho, e só que foi cansando, como eu sou músico e o músico está sempre querendo aprender e evoluir, estudar, eu cansei disso, eu queria outra coisa. Eu estava saindo de férias, eu tinha um trailer e a gente foi viajar por um mês com o trailer e logo antes de viajar apareceu um Fusca para vender, ou melhor, um Fusca para comprar, e a minha esposa falou, compra esse Fusca aí, vai fazer bem pra ti, não sei o que, eu até digo que eu ganhei o Fusca dela. E enquanto estava acampado, eu ficava com aquele Fusca na cabeça, o que eu vou fazer com o Fusca? Eu sou baterista e o Fusca é um carro antigo, como é que eu vou, o que eu posso fazer com isso? Aí isso despertou a ideia do projeto Baterista do Fusca. Falar um pouco do Fusca enquanto eu dirigia. Olá, eu sou o André Stallernagel de Joinville. Esse é mais um vídeo, o Baterista do Fusca. Para levar a bateria dentro, sem bag, sem frescura, era tudo muito orgânico. O cabelo espalhado, a GoPro presa no vidro do carro, a bateria batendo atrás, e parava num certo ponto, desligava o carro, montava a bateria e tocava algum ritmo específico, e aí no final eu colocava a célula rítmica e contava a origem do ritmo. E foi assim por uns 6, 7 episódios até que surgiu a ideia de contar a história baterística de Joinville. Aí eu convidava um baterista local, a gente saía de Fusca e a gente ia trocando ideia e conversando e eles contando a história deles como baterista. Cada conversa que eu tinha é a história que voltava assim, e que eu vivi. Eu toco bateria há mais de 30 anos, então todos esses caras que eu dei carona e eles contaram a história, eu vivenciei a história deles. Eu sei que o que eles falaram é verdade,
e eu participei da história deles, e eles contando e compartilhando comigo que também participaram da minha história. Então foi um negócio legal assim. E esse Fusca, por incrível que pareça, durante 1 ano eu usei ele todos os dias para trabalhar, e curiosamente eu nunca fiquei na rua com ele nesses dias todos trabalhando no dia a dia. E agora recentemente eu resolvi dar um upgrade, que para carro antigo o upgrade é para baixo, né? Então eu tô com um Fusca um pouquinho mais velho, um 76 vermelho, e esse Fusca não foi uma oportunidade de eu comprar, assim, apareceu e comprei, e tô reformando ele, desmontei ele todo, fiz a pintura geral, e agora vou partir para a parte interna de tapeçaria e deixando ele com uma cara mais personalizada, assim. E o outro Fusca, o bege, eu recentemente vendi pro Gert, que é um amigo meu, baterista também, até porque eu não tenho espaço para ter 2 Fuscas. E é até curioso, fiz uma foto uma vez, o bege e o vermelho na garagem parece um tubo de maionese e um tubo de ketchup, né? Fica bem curioso assim, né? E o Gert é um cara que ele é um amigo meu, engenheiro da pesada, assim, baterista. O cara tem um bom gosto musical, é um cara genial, assim. E ele pegou esse Fusca e a gente já tá até fazendo planos de ir pro Ushuaia com os 2 Fuscas, assim, e para daqui uns 2 anos, talvez, sei lá, a gente vai pontuar isso ainda. Mas enfim, o Fusca é um carro que te traz muita história, né? Então, quando eu era criança, eu andava, por exemplo, no chiqueirinho do Fusca, que é lá atrás do banco, que é em cima do motor, e era o máximo andar lá atrás, né? E hoje é óbvio que isso não poderia acontecer, né? Eu tô muito feliz porque eu tenho um Fusca 1976 e eu gosto muito de dirigir o Fusca por uma razão. A gente está vivendo um tempo de alta tecnologia, né? E está indo muito rápido e logo a gente não vai mais dirigir. O carro já dirige sozinho, né? E o Fusca, ele te tira dessa época e é como se tu entrasse numa cápsula do tempo quando tu entra num Fusca. É um negócio completamente fora da realidade de hoje. Mas assim, resumindo, dirigir o Fusca pra mim é um negócio que é terapêutico, assim, né, cara? O Fusca é mágico, cara. É um carro único, né? Um carro único. Eu tenho o meu Fusca, eu pego ele, eu posso ir para qualquer lugar, porque eu sei que eu não vou ficar na rua, não vai ferver o motor, porque ele não é água, não vai furar a mangueira do radiador, ele é refrigerado a ar, e se o carro estiver ligado, estiver virando a ventoinha, tá refrigerando o motor, tá tudo certo. Então, é um carro mágico, assim. É muito doido isso. Eu sou o André Steuernagel, baterista profissional, apaixonado por música, apaixonado por bateria, apaixonado por carro.